Primeiramente, vamos começar, eu queria dar boa noite, boa tarde, bom dia aí, que eu sei que sempre tem gente em vários horários nesse webinar. E hoje a gente vai falar um pouco de um superorganismo em jet lag e do curso da ressincronização dos ritmos diários de um formigueiro. Eu sou Mila, eu estou no segundo ano, início do segundo ano do meu doutorado aqui em Stanford. Mas o que eu vou mostrar para vocês do meu trabalho hoje foi o que eu fiz na época que eu estava na USP, algumas coisas dos dados da minha iniciação científica e principalmente do meu mestrado. Então, vamos falar disso aí. E como eu estava começando, né, a gente estava conversando antes do início do workshop, eu estou fazendo esse curso agora de divulgação científica e comunicação científica, e um dos últimos workshops que eu tive foi justamente sobre storytelling. Então, vocês me perdoem se essa palestra vai ficar um pouco esquisita, porque ela vai sair um pouco do formato tradicional, justamente porque eu vou tentar usar um pouquinho desse storytelling que eu estou aprendendo a fazer e que nunca tive oportunidade de botar em prática, né, para falar de ciência. Então, começando realmente pelo começo aqui, essa criança aqui muito feliz vendo essa coleção de Lepidoptera, e nem sabia o que era Lepidoptera na época, sou eu. E uma coisa e nessa história, né, a gente vai contar um pouco da minha história, meio uma brincadeira daquela coisa da saga do herói, né, de quem que tem um sonho e vai viver todo esse arco para tornar realidade. Então, a pequena Mila, ela é de uma cidade no interior da Bahia, aqui, chamada Barreiras. Essa cidade é cheia de rios, é uma cidade de porte médio, hoje em dia é uma das maiores cidades da Bahia, eu acho, a quarta ou quinta, não tenho certeza, na verdade. E é um lugar muito bonito, assim, cheio de cachoeiras, tem muitos rios, então, no final das contas, é um lugar muito grande pelo agronegócio, no Cerrado do Oeste Baiano. E a pequena Mila cresceu nessa cidade, assim, numa família que é católica, então todas essas coisas assim bem clássicas do interior da Bahia, que se você é do interior, acho que do Nordeste, você provavelmente consegue ver muitas coisas em comum. E realmente, assim, essa foto aqui é da minha família, uma foto relativamente mais recente, de uns 2, 3 anos atrás. E nessa história da pequena Mila, que queria ser cientista, nem sempre tudo foi muito fácil, né? Porque eu imagino, como a maioria das pessoas que se vira quando é criança e fala que quer ser cientista, o que ela escuta de todo mundo ao redor é que você não vai ser cientista, você vai ser médica, entendeu? Vai ser doutora, mas é outro tipo de doutora. E aí, eu nunca quis ser médica, assim, mas a minha família queria muito, e chegou num ponto que eu cheguei a passar em medicina, na Federal da Bahia, quando eu tinha 17 anos, mas eu nem queria cursar, entendeu? Então foi meio um surto coletivo da família, e aí no final das contas, eu passei também em biologia na USP, eu não fui para medicina, fui para a USP, e que era o que eu queria fazer, porque eu queria vir para a USP desde muito pequena, assim, acho que uns 12, 13 anos. Primeira vez que eu ouvi falar da USP era como a USP sendo a universidade de pesquisa do Brasil, e eu queria ser cientista, então eu falei, eu vou para a USP, não importa. E acabou que foi isso que aconteceu, eu consegui vir para a USP, e aí finalmente quando eu cheguei na USP, né, aquele momento meio Vitória do Bem, você é cientista e tudo, só que se você fez graduação na USP, e provavelmente na maioria das universidades que tem, principalmente as universidades públicas do Brasil, a gente sabe que é muito difícil, né, e aí vem a segunda parte da saga, que é entender se dá para sobreviver à universidade, principalmente entender o que você quer fazer, porque na faculdade eu percebi que eu tinha 1 milhão de coisas que eu gostava. Então, para mim era muito difícil pensar, tá, eu quero fazer iniciação, vou fazer iniciação aonde? Eu entrei gostando muito de neurociência, eu também gostava muito de genética, mas depois das primeiras matérias eu percebi que genética não era exatamente a rotina que eu gostaria de ter. Hoje em dia, estou voltando a trabalhar com mais coisas de genética já no doutorado. Então, enfim, essa coisa toda desse ciclo de tentar entender o que ia acontecer. E aí, né, quando eu finalmente encontrei os insetos sociais, quase foi quando as coisas funcionaram, né, para mim. Na verdade, o que aconteceu foi que eu conheci a professora Gisele Oda, ela ensina cronobiologia e também
uma das matérias de fisiologia lá na USP. E a Gisele, ela deu essa aula sobre cronobiologia, ritmos biológicos, ritmos circadianos, e foi um momento para mim como assim, eu tivesse encontrado Jesus, porque foi o conteúdo que eu falei, meu Deus do céu, isso junta absolutamente tudo que eu gosto, tudo que eu acho interessante, e combina de um jeito muito bonito, assim, sobre como a vida interage com o ambiente, como as coisas se organizam nos organismos. E só que eu, obviamente, depois disso eu fui falar com a Gisele, e eu falei, eu quero estudar cronobiologia, por entrar no laboratório dela. E ela virou e falou para mim, e ela já me conhecia de projetos de extensão na própria universidade, e aí ela virou para mim e falou, Mila, mas você não gosta de mamíferos, você não gosta de vertebrado, e eu estudo tucutuco, que é esse roedorzinho que tem aqui, que é um roedor subterrâneo que vive no deserto da Argentina. E aí eu falei, é verdade, eu não tinha parado para pensar nisso. E aí ela falou, você gosta de insetos? E aí eu falei, eu até gosto de inseto e tal. E aí a gente ficou meio nesse impasse do que eu ia fazer, né? E ela falou, eu vou tentar te arrumar um lugar que é para que as coisas funcionem para você, né? Mas a gente vai fazer uma coisa de orientação e tal, mas meio nesse sentido. Então eu estava aí ainda um pouco no limbo do que eu ia fazer como cientista. E aí eu queria compartilhar com vocês por que eu acho que os ritmos biológicos são esse conteúdo lindo que combina tantas coisas e por que eu me apaixonei por isso, né? Então, pensando num contexto bem evolutivo mesmo, a gente discute muito como mudanças no espaço afetam as populações, afetam as espécies. Mas um aspecto essencial são as mudanças cíclicas que a gente tem. Então, por exemplo, se a gente tem o dia e a noite por causa da rotação da Terra, se a gente tem as estações do ano por causa da inclinação da Terra e do ciclo de translação, né, em relação ao Sol. Então, essas mudanças cíclicas, né, são mudanças relacionadas ao tempo, elas são previsíveis e elas estão aí desde o início dos tempos, desde o início da vida. Então, obviamente, elas iam ter um papel muito importante na evolução. Então, por mais que a gente pense muito nessa evolução como algo relacionado ao espaço e ao ambiente, ela tem um papel muito essencial também nessa coisa de antecipar o que vem a acontecer no futuro. Então, os ritmos biológicos, né, quando a gente pensa um pouco neles, a gente pensa nessa ideia de que a gente tem um organismo, e esse organismo, ele não existe isolado, ele existe dentro de um ambiente no qual ele tem que interagir com uma série de fenômenos. Então, por exemplo, ele tem que evitar predadores, ele tem que procurar alimento, ele tem que se reproduzir, ele tem que lidar com mudanças de temperatura, de umidade, né, desses recursos abióticos. E, no final das contas, todas essas interações, juntamente com esses componentes cíclicos, fazem com que o comportamento e a fisiologia dos organismos, ela também seja relativamente previsível. Então, nisso, a gente acaba, como surge, né, o que a gente chama de ritmos biológicos, porque esses organismos aprenderam a antecipar essas mudanças ambientais, e a gente vê essas mudanças no nível de comportamento. Então, por exemplo, a gente tem o ciclo, o ritmo de atividade e repouso, né, que é bem comum, e ao mesmo tempo que a gente tem essas mudanças no nível de comportamento, a gente tem também no nível de fisiologia. Então, por exemplo, nesse caso aqui, quando um animal que é diurno, né, esse cachorrinho bonitinho, quando ele está acordado durante o dia, normalmente ele tem níveis mais altos de cortisol e níveis de melatonina mais baixos, e à noite, quando é hora de dormir, normalmente isso se inverte. E só para resumir, assim, os ritmos biológicos, eles são um componente essencial da fisiologia dos organismos. Então, eles são muito essenciais para você garantir homeostase, para garantir economia de energia, porque ele garante que você antecipe possíveis desafios ambientais, como, por exemplo, sazonalidade por exemplo, quando você precisa hibernar ou animais que migram. Então, todas essas coisas são super importantes para economizar energia. E é importante lembrar que os ritmos biológicos têm a ver com equilíbrio dinâmico. Então, muitas vezes a gente, quando pensa em fisiologia, a gente pensa no ótimo dos organismos, e os ritmos biológicos, eles mostram que, na verdade, o ótimo, ele não é um ótimo que é constante. O ótimo, ele depende de um equilíbrio dinâmico que vai mudar conforme os fatores com que os organismos vão interagindo. E aí, para falar um pouco mais de como esse relógio biológico funciona, o relógio circadiano ele é um componente endógeno dessa resposta de como os organismos eles interagem com o ambiente. Então, quando a gente tem um componente exógeno,
a gente tem o estímulo, que leva esse organismo a exibir uma resposta. E já quando a gente tem um componente endógeno, a gente tem uma resposta do organismo para o ambiente que não depende de um estímulo. Ela já é própria e gerada unicamente pelo próprio organismo, que é o caso do relógio biológico. Então, só para pensar um pouco assim também nesse modelo clássico de sincronização, e eu acho que também ajuda a gente a entender como que essas coisas interagem no nosso dia a dia, quando a gente tem um ciclo ambiental, por exemplo, o de claro escuro, né, com um período de 24 horas, essa informação ela é mandada para o nosso oscilador circadiano, para o nosso relógio circadiano, e aí a gente tem, no final das contas, um ritmo diário que também tem 24 horas, ao mesmo tempo do ciclo ambiental. Só que quando a gente tem condições constantes desse sincronizador, por exemplo, que às vezes chamam de Zeitgeber, como, por exemplo, a gente está no escuro constante ou no claro constante, a gente tem essa informação também é percebida pelo oscilador circadiano e, na verdade, como ele não consegue sincronizar com esse ciclo ambiental, porque não existe um ciclo, o que a gente vê é um ritmo endógeno, que é produzido pelo próprio relógio e que tem um período próximo de 24 horas, por isso que a gente chama de circadiano. Ou seja, o nosso ritmo de atividade ao longo do dia, o nosso ritmo diário, ele não é dependente da mudança do ambiente. Ela é já originária, ela é endógena, mas ela consegue ser ajustada por esse ciclo ambiental, por essas condições do ambiente. Então, é meio que essa a ideia. E aí, depois de toda essa coisa do relógio biológico, da cronobiologia, de como eu falei, nossa, que coisa bonita, porque dá para juntar a ecologia, dá para juntar a fisiologia, dá para pensar em neurofisiologia e como isso modula o comportamento, as interações, todas essas coisas. A Gisele me encaminhou para o laboratório do professor André Frazão, lá na USP também, porque o laboratório dele, que é de ciências da cognição, tinha dois grandes grupos, um grupo que estudava mais a parte de neurociência e humanos, e um segundo grupo que estudava em formigas cortadeiras. E então ela falou, vamos fazer algo assim, tem esse trabalho desse aluno, na época era o trabalho do mestrado, do Marcelo, ele estava no doutorado, e aí ela falou, eu acho que isso tem tudo a ver com você, esse trabalho dele tinha uns aspectos de organização temporal das formigas, e aí ela falou, acho que você deve seguir nesse laboratório e a gente vai trabalhar na orientação e você vai fazer isso. Aí eu falei, ótimo, parece uma ótima ideia, finalmente vou estudar cronobiologia e estava muito feliz. Mas aí foi quando eu descobri o maravilhoso mundo das formigas, porque por mais que eu gostasse de insetos, assim, eu gostava muito de invertebrado no geral. Eu nunca tinha parado para pensar em como as formigas se comportavam, assim. Sabia que era uma coisa complexa, muito interessante, mas eu fui me aventurar a entender esse novo organismo, né, esse superorganismo, e foi muito bom, assim, para mim. Acho que foi um momento muito essencial da minha formação como pessoa. E quando a gente pensa nas formigas cortadeiras, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é aquela imagem do slide anterior, desse fluxo, né, desse forrageamento, dessa trilha super complexa, com muitas coisas acontecendo, e muito organizada, assim, meio que num caos organizado. Só que outros aspectos importantes também dessas formigas é que elas cultivam um jardim de fungo. Então, para quem não sabe, elas não se alimentam dessas folhas que elas cortam, elas levam essas folhas para um fungo que elas cultivam e elas se alimentam, né, no geral, desse fungo. E elas também apresentam, principalmente no gênero Diata, um polimorfismo gradual. Então, a gente tem diferentes tamanhos nessas formigas, e esses tamanhos estão associados às funções que elas executam na colônia. Então, é meio que essa a ideia. Então, as formigas menores normalmente estão associadas a atividades mais internas ao ninho, formigas intermediárias estão mais associadas a forrageamento, essas bem grandes, elas são soldadas, né? Elas estão ali patrulhar e fazer a defesa da colônia, e esse indivíduo bem grande aqui é uma rainha, e aqui uma rainha virgem. Então, tem essa divisão morfológica da atividade também. E agora talvez vocês estejam pensando, né? Nossa, como que aquela coisa toda dos ritmos biológicos, de como as coisas se sincronizam, se relacionam com as formigas? Então, o legal é que é bem complicado. Então, primeiramente, né, pensando numa versão bem simplificada daquilo que a gente viu, a gente tem um ambiente com um ciclo de claro escuro e a gente tem um formigueiro, e essa informação do claro escuro ela é percebida por um aparato fótico. Só que, na verdade, é mais complicado, né? Porque quando a gente vai para o formigueiro, ela não é um único organismo que tem uma única via.
de perceber isso, né, através do aparato fótico. A gente tem uma série de formigas que são inférteis, que têm tarefas diferentes na colônia. A gente tem o fungo, no caso das cortadeiras. A gente tem uma formiga rainha que a gente não sabe se ela pode ter algum aspecto relacionado a como essas formigas se organizam no sentido temporal. Não é muito estudado em relação a isso. E ainda fica mais complicado, porque se a gente vai para o ciclo de claro escuro, a gente tem, mais uma vez, a gente tem mais divisões ainda dentro da colônia, porque essas formigas, né, de caças diferentes, elas podem ter atividades externas ou internas à colônia. Então, essas que estão em atividades externas, elas recebem informação direta do ambiente, direta do ciclo de claro escuro. Enquanto as formigas que estão em atividades internas, no geral, elas não são expostas a essas informações de claro escuro, mas elas recebem essas informações por uma via indireta através da interação social com as formigas que, de fato, têm acesso direto a esse tipo de informação. E aí, né, como vocês já devem imaginar, tem 1 milhão de relações aqui, 1 milhão de coisas de milhões de possíveis perguntas para entender como essa organização se dá, mas a gente começou bem pelo começo, no meu projeto, então a gente olhou para esse ciclo, pensou e fez esse recorte para pensar nessas formigas, que são as formigas que têm acesso direto à luz, porque elas performam tarefas fora do ninho. E aí, ao longo desses anos, né, a gente tentou responder 3 perguntas. Uma delas é se a colônia exibe um ritmo diário de atividade em condições de laboratório. A outra é se o ciclo de claro-escuro poderia sincronizar a atividade da colônia. E a terceira pergunta é como a ressincronização afeta o consumo diário de folhas. E aí, na parte dos nossos métodos, né, o setup do nosso experimento, a gente tinha esse labirinto, onde o formigueiro, né, ficava aqui no meio. A gente tinha 3 trilhas, né, conectando a outras caixas. Uma ficava o lixo da colônia, a outra era uma caixa vazia. E a gente tinha uma caixa onde a gente colocava folhas, né, que era o alimento dessa colônia. E aí tínhamos também luzes vermelhas para quando a gente quisesse para gravar os dados durante o escuro. E a gente tinha essas 2 câmeras que pegavam essa informação, né, para coleta de dados. E aí, o que a gente fez de experimento para pensar um pouco em como esses organismos, como o formigueiro se organiza, a gente fez um jet lag na colônia. Então, vocês talvez estejam se perguntando, nossa, mas como que a gente vai fazer um jet lag numa colônia, né? Porque jet lag é uma coisa completamente artificial, que vem de você viajar de avião, que é muito rápido, e você muda de fuso horário, e aí o seu organismo fica uma bagunça, porque o seu relógio biológico, o seu relógio endógeno, está no horário anterior, e agora você está exposto a condições ambientais, que são as condições do novo fuso horário. E aí, para fazer isso com as formigas, e fazer isso em um laboratório no geral, o que a gente faz é a gente muda a hora em que a fase de claro acontece. Então, primeiro nesse experimento a gente fez 15 dias de aclimatação, com a fase de claro das 6 da manhã às 6 da tarde. Depois a gente gravou os dados por 10 dias com a fase de claro nesse mesmo horário, né, para estabelecer um parâmetro de como que funciona a atividade normal. E depois a gente deslocou essa fase de claro em 6 horas, né, ficando do meio-dia à meia-noite. E aí, com isso, a gente executa um jet lag e a gente pode acompanhar esse processo de como esse formigueiro se ressincroniza com essas condições ambientais, que é o que acontece com a gente também, né? Eu cheguei no Brasil sexta-feira e hoje acho que é o meu 5º dia aqui e eu estava com 5 horas de diferença, então hoje é para ser o último dia do meu jet lag, em teoria. E aí, pegando o tipo de dado que a gente teve, então, primeiro a gente pegou os dados dessa câmera 1, que eram vídeos, e aí, para analisar esses vídeos de forrageamento, a gente utilizou técnicas de machine learning para criar um software para identificar e contar essas formigas. E para essa câmera 2 aqui, que olha a área foliar, a gente tirava fotos a cada 20 minutos e a gente via como que a área foliar diminuía ao longo do tempo. E a partir disso, a gente conseguia inferir a taxa de corte. E a gente analisou isso no feed, né, nessa versão do ImageJ.
E aí, só para falar de um jeito assim, bem simplificado de tudo que aconteceu do Machine Learning, porque eu acho que essa é a parte longa da minha história, né? E foi onde eu vivi a maior parte dos meus desafios da Mila pode ser cientista, a Mila não pode ser cientista. Então, primeiro de tudo, o Machine Learning ele envolve algumas coisas sempre. Uma é a aquisição de dados, né, para você construir um conjunto de dados. Segunda parte é uma parte de anotação dos dados, então que você pega o seu conjunto de dados e você vai selecionar aquilo que é importante para o seu modelo aprender. Então, você treina um modelo com essa informação, depois você valida e ajusta o modelo, então você vê se o modelo que você tem consegue prever bem aquilo que você tem no seu conjunto de dados, e aí, depois que você faz esses ajustes, você valida, você pode rodar o modelo para realmente ver todos esses dados. Aqui nessa imagem, assim, é só para vocês verem um pouco do que aconteceu ao longo do meu mestrado, né? Todas essas etapas para a construção desse software e tudo que aconteceu. E aí, acho que o grande pulo do gato é falar um pouco dessa tecnologia, essa técnica de detecção de imagem que a gente usou porque ela é muito inovadora, assim. Ela se chama YOLO, You Only Look Once, e no geral, as técnicas de detecção de objeto em imagem, elas usam no geral, elas comparam diferença entre pixels e coisas desse tipo. Isso é muito custoso para a máquina processar. Então, ela demora muito tempo para processar uma imagem, comparando pixel a pixel, porque se você for parar para pensar, as imagens têm muitos pixels, é uma matriz gigantesca. E aí, o que o YOLO faz? Ao invés de ele ficar comparando múltiplas vezes o mesmo frame, ele olha muito rápido. Então, ele olha muito rápido, divide essa imagem, né, esse frame, em vários quadrados, e ele começa a usar um mapa de probabilidade desses quadrados, né, dessas bounding boxes que eles chamam, pertencerem a classes que você treinou anteriormente no modelo. Então, por exemplo, aqui tem um mapa de probabilidade e aqui você tem os 3 objetos que foram detectados. Então, uma bicicleta, um cachorro e um carro. Então, é meio que essa a ideia. Ele consegue fazer isso muito rápido e isso torna ele muito poderoso para processar a imagem, no geral, e muito menos custoso do que outras técnicas de análise de imagem. E aí, só para vocês verem como ele funciona, ele é muito poderoso mesmo. Assim, ele vai analisando vídeos, por exemplo, de ruas, de engarrafamento, de fluxo de pessoas, ele consegue prever muito bem o que pertence a cada categoria. Então, é assim, uma das grandes revoluções assim, nessa parte de detecção de imagem, detecção de objeto em vídeo. E aí, né, a partir do momento que eu conto para vocês o que funciona, eu acho que vale voltar um pouco e contar uma história também, né? Porque contar formiga dá muito trabalho. Para vocês terem uma ideia, eu fiz 1 ano e meio de iniciação científica, mais uns 6 meses eu estava ali no limbo, e depois eu fiz quase 3 anos de mestrado. Então, foram quase 5 anos da minha vida para fazer isso funcionar. E o motivo de eu ter essas fotos aí das divas pop, primeiro, além de fato de eu amar diva pop, na época que eu estava na iniciação, eu convenci o Frazão a gente nomear todos os formigueiros do laboratório de divas pop. Porque diva pop sempre, não importa se tá mal, tá vendendo, tá tudo certo, entendeu? É meio falem mal, mas falem de mim. Então eu convenci ele a fazer isso, e aí meu primeiro formigueiro que eu estava usando na IC se chamava Taylor Swift, e aí estava fazendo experimentos, tentando ajustar esses detalhes de distância, né, meio que ajustar como que ia ser o setup do labirinto mesmo, como que a gente ia fazer isso funcionar. E aí, obviamente, como tudo é sempre mais difícil do que parece, a colônia faleceu, né? A colônia morreu durante os meus experimentos na IC. Inclusive, virou uma grande piada entre os meus amigos que também são fãs de Taylor Swift, porque a colônia morreu quando ela lançou o álbum Reputation, que tem a piada de que a Taylor morre, né? E agora é uma nova Taylor, então, assim, foi um grande momento assim, da minha iniciação científica, eu estava, não é possível. E aí, depois, no limbo, foi quando eu comecei a estudar, tentar trabalhar com uma colônia que eu chamava de Britney Spears, e já no mestrado era Shakira. E aí, quando a gente começou a estudar, a fazer os experimentos com a Britney, né, para os pilotos ainda, né, para ajustar, foi quando a gente começou a usar essa técnica do YOLO. E a gente usou a versão 2, isso foi, acho que 2018, e a gente foi testando como que isso funcionava em vídeos de atividade de forjamento desse formigueiro.
E aí, o YOLO versão 2, ele funcionava muito bem, só que para vídeos com menos de 50 formigas. Então, eu fazia vídeos de 2 minutos, então se tinha menos de 50 formigas, estava ali, o modelo estava prevendo até bem razoavelmente. E nos experimentos que eu fiz com esse formigueiro, mais ou menos 15% dos vídeos tinham mais do que 40 formigas, assim, mais que 50. Então, no final das contas, como a maioria dos vídeos estava dentro dessa área aqui, que o modelo prevê bem, estava tudo certo. Só que aí, mais uma vez, como ciência é sempre um grande desafio, quando eu finalmente fui ver os vídeos da Shakira, assistindo os primeiros vídeos, dava para ver que a quantidade de formigas era muito, mas muito maior do que 50 formigas. Especialmente depois que eu fiz a mudança de fase, né, a mudança do claro, quando eu induzi o jet lag na colônia, por causa de estresse, etc., né, ela começou, a atividade aumentou muito. Então, no final das contas, depois que a gente conseguiu contar, a gente viu que 40% dos vídeos tinham mais de 50 formigas nesse experimento. Então, o modelo que a gente tinha anterior não funcionava, ele ia ser um modelo muito ruim para fazer contagem. Então, a gente volta mais uma vez para o começo. Então, voltamos para a anotação de dados. Dessa vez tinha uma ferramenta melhor já para fazer, que se chama CVAT, que é o Computer Vision Annotation Tool. Ela é open source, ela é da Intel, e ela tem um modo muito bom de anotar vídeo e dado para esse tipo de coisa, que é um modo de tracking. Então, a gente colocava vídeos aqui, e o que a gente fez para fazer o modelo funcionar bem foi colocar os vídeos com muitas formigas mesmo, para ser um vídeo difícil, um conjunto de dados bem complicado, e a gente ia marcando as formigas no vídeo, assim, passando os frames, e essa técnica de tracking, ela meio que já vai ajudando a marcar os próximos vídeos, assim. E aí você só vai dizendo quando a formiga sai do vídeo, quando ela fica no vídeo. E aí ela também ajuda a manter essa identidade de cada formiga, então isso é bem importante para treinar um modelo. Então a gente usou isso e deu certo, assim, a vitória do bem, finalmente, depois de quase 5 anos, o formigômetro funcionou. Então, esse aqui é um vídeo mostrando, né? Ele faz o tracking das formigas. Ele aqui é a classe, né? Esse quadradinho representa uma formiga, e aqui é a probabilidade desse objeto pertencer à classe treinada como formiga. E não só ele funcionou bem para vídeos durante o dia, que é o que normalmente é um pouco mais fácil de fazer, funcionou muito bem para os vídeos durante a noite. Ele comete erros, como vocês podem ver, esse item aqui que está como formiga, na verdade é uma folha, mas você vê que a probabilidade é bem mais baixa do que dos outros de ser uma formiga, e ele funciona bem. E isso foi bastante importante, porque a gente tinha muitos vídeos com mais de 100 formigas, então, principalmente durante a noite. E agora, finalmente, chegando nos resultados, né, depois de tanto tempo de trabalho, para a nossa primeira pergunta, se a colônia exibe um ritmo diário de atividade em condições de laboratório, a resposta é sim. A gente registrou o ritmo de forrageamento, aqui em vermelho, e o ritmo de corte de folhas. Então, o ritmo de corte de folhas está um pouco menor, assim, porque eu acabei usando a mesma escala entre os dois. Mas toda vez que a gente tem uma setinha azul, foi o momento em que eu pus novas folhas para as formigas. E aqui, quando a gente tem um fundo cinza, é o período de escuro, e o fundo mais claro é o período de claro. Então, você vê que embora tenha esse ruído causado, né, é um ruído causado por mascaramento, que modula esse ritmo quando a gente põe folhas novas, porque elas adoram folhas fresquinhas, então aumenta a atividade da colônia. Mas você consegue ver que a colônia é mais ativa durante a fase de escuro do que durante a fase de claro. E aí, a segunda pergunta é se o ciclo de claro escuro pode sincronizar a atividade da colônia. E a resposta, por enquanto, também é sim. Então, nesse primeiro dia, que é o dia 11, aqui que tem nessa imagem, a gente fez um deslocamento de fase. Então, você vê que a gente fez um dia longo. Então, ao invés do sol das formigas, né, no experimento, se pôr às 6 da tarde, ele só se pôs à meia-noite. E aí, logo, a gente consegue ver que, aparentemente, elas, nesse ritmo global de atividade, elas ressincronizam muito rápido. Então, muito rapidamente, a gente vê aqui uma bagunça, assim, mas a gente vê que elas também estão mais ativas durante a fase de escuro. E muitas vezes elas aumentam muito a atividade. A gente passou a ver uma média de formigas muito alta, assim, por hora, em termos de forrageamento. E aqui eu queria trazer uma ideia que a gente vai discutir um pouco mais, assim, sobre eficiência da colônia.
Eficiência, como acho que todo mundo sabe, é um tema um pouco polêmico, porque muita gente discute eficiência numa questão reprodutiva, de fitness, e existe uma série diferente de parâmetros que você pode usar para falar de eficiência. E aqui, como eu estou falando um pouco de fisiologia e pensando no formigueiro como um único organismo, então, quando eu falo de eficiência, eu estou falando, né, numa ideia de como esse sistema lida com as coisas, né? Lida com os desafios, com o quanto ele está gastando de energia e o quanto ele está conseguindo de energia, baseado nas tarefas, né, do que ele está executando. Então, quando a gente pensa no caso do formigueiro, a quantidade de formigas que ele está mandando para buscar folhas é um output, é o quanto a colônia está gastando para conseguir recursos. E, em compensação, essas formigas que voltam, a quantidade que volta realmente carregando folhas, é um input, então é o quanto, de fato, essa colônia recebeu de energia, né? De fonte energética. E aí, a gente começou a discutir um pouco, né, pensando nessa ideia de eficiência, como que se dá essa proporção, né, entre a atividade de corte e o forrageamento. E a gente separou isso entre as fases de claro e as fases de escuro. E aí, nesse primeiro bloco, né, do experimento, que foram os primeiros 10 dias antes do deslocamento de fase, antes de induzir o jet lag, a gente vê que no escuro a gente tem muito mais formigas, mas proporcionalmente a gente tem menos formigas carregando. Enquanto no claro a gente tem menos formigas, mas proporcionalmente a gente tem mais formigas carregando. Então, nessa ideia de eficiência, a gente pode dizer que o claro é mais eficiente do que o escuro, porque nessa ideia aqui, menos formigas estão sendo... menos formigas estão... Desculpa, vou voltar. Porque nessa ideia de eficiência, durante a fase de claro, o formigueiro gasta menos formiga para conseguir uma quantidade maior de recursos. Enquanto no escuro, ela gasta muito mais formiga e ela não aumenta a quantidade de recursos proporcionalmente a esse gasto. E aí, quando a gente faz o deslocamento de fase, a gente precisa, na verdade, dividir esse resultado. Porque, assim como, por exemplo, eu falei que eu passei por um jet lag agora e eu estou começando a me sincronizar, quando a gente muda de fuso horário, demora alguns dias para você se ajustar. Então, a gente precisa dividir esse bloco no que a gente considera como esses momentos da bagunça, que é o que a gente chama de dias de transiente na cronobiologia, e os dias em que você está ressincronizado. Então, quando a gente olha para os dias de transientes, a gente vê que o que realmente acontece é que a gente perde um pouco a quantidade de formigas, né? Que aqui você vê que ela chegava no escuro a uma quantidade ainda maior, mas a gente perde a quantidade de formigas e, proporcionalmente, o claro está menos eficiente, porque agora a gente tem menos formigas no claro e esse aumento proporcional em relação à aquisição de recursos, né, aquisição de folhas, não está mais superando a proporção do escuro. Então, o escuro ganha um pouco de eficiência proporcionalmente e o claro perde um pouco de eficiência proporcionalmente. E aí, depois de alguns dias, né, esses são os 5 últimos dias daquele bloco de 10 dias que eu mostrei, o que a gente vê é que a gente, de alguma forma, recupera esse estado inicial que a gente viu. Então, no primeiro bloco. Então, o claro volta, né, o claro aqui em vermelho, ele volta a ser proporcionalmente mais eficiente que o escuro. Então, a gente tem menos formigas ativas, mas proporcionalmente mais delas estão carregando folhas, estão cortando e trazendo recursos, enquanto no escuro a gente tem uma quantidade bem maior de formigas, mas não necessariamente está associado a um aumento proporcional da quantidade de folhas que elas estão trazendo para a colônia. E aí, só para comparar e ver tudo isso junto, né? A ideia é justamente essa, né? Só para repetir mais uma vez. A gente tem um primeiro estágio em que a gente vê essa relação entre o claro e o escuro sendo diferente, nessa proporção entre o corte de folhas e a quantidade de formigas que estão ativas no forrageamento. E a gente vê que quando a gente tem os transientes, né, esses primeiros dias depois do jet lag, a gente bagunça o sistema de como o formigueiro está se organizando. Porque o formigueiro acaba perdendo eficiência, porque o claro, a fase de claro, que é quando elas estão mais eficientes, deixa de ser tão eficiente. E aí, para tentar entender um pouco mais do que estava acontecendo, a gente foi investigar essa terceira parte, como essa ressincronização afeta o consumo diário de folhas. Então, a gente mediu o consumo diário de folhas em centímetros quadrados e a gente observou como que era o consumo de folhas no escuro e no claro.
Então, a maior parte do consumo de folhas acaba se dando no escuro, mesmo o claro sendo mais eficiente. Por que isso? Porque no escuro a gente tem uma quantidade tão grande de formigas que a maior parte do que é recurso é adquirido na fase de escuro. A questão é que essa proporção, existem muitas formigas que estão forrageando que não necessariamente traziam folhas. E enquanto isso, no claro, a gente tem um consumo menor, mas quando a gente faz isso aqui é tudo junto, né, todos os dias do segundo estágio, quando tem o jet lag, vira uma bagunça. Então, a gente vê que o consumo, no geral, principalmente o consumo no claro, ele aumenta. Então, o consumo de folhas comparado no segundo estágio, né, quando está rolando o jet lag na colônia, ele é maior do que comparado ao estado anterior. Então, é como se esse estresse da ressincronização ele tivesse uma demanda energética. Então, a colônia passa a consumir mais folhas porque ela necessita desses recursos para se ressincronizar. E aí, olhando ainda mais profundamente nisso, a gente começou a pensar nessa proporção do quanto que a colônia consumia a cada dia. E essa parte, acho que talvez mais complicada de se entender dessa apresentação, porque, primeiro que isso aqui é uma parte de proporção. Então, esses pontos que a gente tem aqui de claro e escuro, eles sempre somam 100%. E aí, o que a gente vê é que, por isso que é espelhado desse jeito, o que a gente vê é que, no geral, no primeiro estágio, a maior parte do consumo acontece no escuro, né, proporcionalmente, e a parte menor é no claro. Mas, assim que acontece o jet lag, a gente vê que o consumo no claro diminui brutalmente e aumenta muito no escuro. Mas, após alguns dias, esse padrão se inverte, o que mostra que, quando a gente pensa em ressincronização, né, nos últimos 5 dias, a gente costuma rever as condições exatamente normais do que era antes de um jet lag. Só que, quando a gente olha para esses ajustes finos do que está acontecendo na colônia, o que a gente está vendo aqui é que não é exatamente isso que acontece, porque a gente nunca recuperou o padrão que a gente tinha anteriormente. Então, por mais que aqui a gente tenha visto que o padrão estava meio que num padrão global, a gente vê que parece que existiu uma ressincronização, quando a gente olha para essa parte do que está acontecendo de ajuste fino, a história não é bem essa. Então, mostra que o sistema lida, a resposta é um pouco mais complicada do que a gente esperava. E exatamente por isso, a ideia é que talvez, ao longo do nosso experimento, a colônia não tenha ressincronizado completamente. Então, existe uma série de elementos que podem ter influência nisso. Então, a gente sabe já que a gente tem formigas dentro de um formigueiro de ata, né, de formigas cortadeiras, que elas têm como, né, acho que seria como se a gente falasse um espécie de cronotipo. Então, existem formigas que são mais ativas durante a noite e elas têm um horário específico de atividade, existem formigas que são mais ativas durante o dia. Então, a gente tem esses subgrupos de formigas dentro da colônia que são ativas em diferentes momentos do dia, e existe uma série de fenômenos em relação à alocação de tarefas e ajustes finos que podem ressincronizar o ritmo da atividade global da colônia antes da gente ressincronizar completamente todos os indivíduos. E aí talvez você esteja pensando, nossa, mas isso é um pouco esquisito. E é um pouco esquisito mesmo, mas ao mesmo tempo é o que acontece com a gente quando a gente está passando por um processo de ressincronização. Então, se você acabou de viajar de avião, você pode estar no horário, né, em que seu organismo está te mandando dormir, mas muitas vezes você fica acordado, porque você tem coisas para fazer naquele local. Você acaba comendo num horário que não é necessariamente o horário que seu organismo está com fome ou vice-versa. Então, quando você pensa no comportamento global, você está ativo, mas não necessariamente quer dizer que internamente todas as atividades que o seu organismo, né, toda a sua fisiologia, né, tudo que acontece internamente está ressincronizado com esse novo ambiente. Então, talvez, no caso do nosso experimento, a gente precisasse de ainda mais dias para ver essa ressincronização completa, ou talvez isso apenas não aconteça por causa de como é a dinâmica desses diferentes reloginhos, né, desses diferentes grupos de formigas que têm horários de atividade diferentes durante o dia. E aí, eu acho que essa que é a ideia mais legal, assim, de pensar nesse grande formigueiro como um superorganismo em jet lag. Porque o que acontece nos organismos pluricelulares é que a gente tem um relógio endógeno que é central, que, por exemplo, no caso dos mamíferos, né, dos humanos, é o núcleo supraquiasmático, que fica, né, uma estruturazinha no nosso cérebro, mas a gente tem em todas as células do nosso corpo, a gente tem genes do relógio. E aí a gente tem uma série de tecidos diferentes que têm ritmos diferentes. E isso tem a ver, na verdade, com o que a gente chama de osciladores periféricos, relógios periféricos.
Então, para um organismo funcionar perfeitamente, né, de uma forma sincronizada, isso não significa que tudo acontece na mesma hora. A questão é que tudo acontece de uma forma ordenada. Então, por exemplo, na hora que você está dormindo, o seu comportamento, né, você não está ativo, mas é o momento que, por exemplo, o seu sistema imune está mais ativo. É o momento que o seu sistema imune faz uma série de processos, o seu sistema nervoso tem uma série de processos super importantes de poda neuronal e de ajustes de sinapse. Então, tem uma série de coisas. Quando uma coisa está ativa, outra coisa pode não estar ativa. E isso é essencial para um organismo funcionar bem. E o que a gente vê nessa questão do formigueiro, né, é que essa sincronização também acontece pensando nessa ideia de múltiplos osciladores, e que isso pode acontecer em tempos diferentes. E que para realmente o organismo funcionar bem, a gente precisa que essas múltiplas tarefas, que acontecem em tempos diferentes, aconteçam apenas de forma coordenada. Então, é meio que essa a ideia geral. E aí eu acho que, como ideia de take-home message aí para vocês, primeiro, a ideia de organização social complexa, porque quando nas formigas cortadeiras a gente vê que muitos mecanismos podem estar envolvidos no processo de sincronização da colônia, ou seja, como sempre, eu acho que a melhor e a pior resposta da ciência, as coisas são complicadas. É a mais interessante porque você tem mais perguntas para fazer, e a pior porque você fala, meu Deus, agora, entendeu? É importante também falar que o jet lag aumenta o consumo de folhas no formigueiro. Isso é muito legal porque em uma série de experimentos de deslocamento de fase, de jet lag em vários organismos, uma da resposta é a hiperfagia. Então, é bastante comum que os organismos passem a ingerir mais alimento nessa questão de custo energético mesmo de você se ressincronizar, depois dessa perturbação na ordem temporal do organismo. Então, é legal a gente ver que, em uma escala um pouco diferente, isso acontece também com as formigas. E eu acho que é muito legal pensar que as colônias de formigas elas podem ser um modelo muito interessante para estudar ritmos biológicos, porque você consegue sempre olhar nessas questões globais e você consegue fazer esses recortes diferentes para entender o que acontece no nível de osciladores periféricos e nesses níveis de osciladores centrais e ver como essas coisas interagem. O que muitas vezes pode ser muito difícil de se estudar em outros tipos de organismos. Então, acho que formigas e insetos fluviais, no geral, elas são modelos muito interessantes para avançar questões importantes da cronobiologia. E aí, né, finalmente, voltando depois dessa grande imersão de ciência, a gente volta um pouco para a história da pequena Mila. A pequena Mila, criança, realmente, né, virou cientista. Então, eu agora faço doutorado em Stanford. Aqui a gente tem a foto da minha turma, né, da minha cohort, que eles chamam do doutorado. Isso aqui fui eu indo embora do Brasil, e aí eu fiz o meme por causa, eu amo Legalmente Loira, tudo para mim, então eu levei meus gatos para Stanford, né, e aí eu fiz a piada entre os meus amigos. E aqui, já em Stanford, eu acho que eu já vivi muitas coisas legais, né, fiz campo, várias matérias, tiveram várias oportunidades legais, assim, para não só me adaptar, mas também para pensar e refletir ciência. E aí, acho que pensando um pouco nos próximos passos, assim, essa história ainda não tem final. Então, acho que o update que eu tenho para vocês, assim, é que eu não vou estudar formigas nem insetos sociais no meu doutorado. As coisas, eu acho que no final das contas acabou mudando um pouco os meus planos, né? Embora eu quisesse fazer isso aqui, né? A vida é complicada e eu acho que pensando em ciência, né, e no que a gente quer para o futuro da ciência, a gente tem que valorizar algumas coisas que não necessariamente todo mundo valoriza. Então, eu sou aluna do laboratório da Lauren O'Connell, que é esse laboratório de biologia dos organismos, e é um laboratório famoso por estudar sapos, e eu vou estudar agora esses sapos de vidro, né, que também são muito legais, muito bonitinhos, e eles têm um comportamento bem interessante nessa parte de ritmicidade, né, de cronobiologia, porque eles são transparentes, né, então já é legal pensar em fisiologia, mas eles têm padrões diferentes dos órgãos quando eles estão dormindo e quando eles estão acordados. Então, basicamente, existe um processo de eles sequestrarem o sangue e várias outras coisas. Então, eu acho que eu vou acabar investigando um pouco mais disso e pensar um pouco em como mudanças climáticas e sazonalidade podem afetar esses animais. E, ao mesmo tempo, assim, pensando um pouco nesse futuro da Mila cientista, a Mila ama divulgação científica, ama comunicação científica,
Eu acho que o grande objetivo da ciência é falar com o grande público, e esse é o único jeito da academia se torna respeitada, né? A gente viu na pandemia que foi muito difícil para os cientistas se comunicarem, até nas coisas mais óbvias. Então, eu acho que a gente precisa trabalhar muito nisso. Então, uma das coisas que tenho aí reservado na minha jornada é justamente esse projeto, né, do Underfast, que é de treinamento de comunicação científica. Então, eu estou fazendo esse workshop, é bem legal. Eu tenho um podcast, né, que é o site do meu podcast, e já que eu agora não estarei trabalhando com formigas, me chamem para collabs, entendeu? Vocês em redes sociais, se quiserem fazer qualquer coisa, com divulgação científica ou com relógio biológico, ritmo de atividade, qualquer coisa, me chamem, pois ainda tenho interesse, entendeu? E acho que só para terminar, aqui tem o QR Code para o preprint do meu artigo do mestrado, né, com todos esses dados que eu mostrei para vocês e algumas coisas a mais. Também tem aqui um QR Code para o meu Linktree, que aí eu tenho a referência para o preprint, tem as coisas do podcast do meu blog, e eu tenho também um site acadêmico que tem que você consegue ver todo o tutorial que está em preparação para essa parte de software de contagem. Então, ele não foi oficialmente publicado, porque a gente está tentando revisar e ele um pouco mais, mas se você quiser usar e testar, já está tudo disponível, todas as ferramentas e o tutorial está lá explicando tudo. Então, só para finalizar, meus agradecimentos a todo mundo do LabCog, foi minha casa por 5 anos e lidou com todas as derrotas e todas as vitórias dessa jornada. O laboratório da Gisele, né, que foi a minha co-orientadora e que também, né, acompanhou bastante desse tempo todo. Agradecer a CAPES, que financiou o meu mestrado, e também aos meus pais, porque eles, na verdade, financiaram uma grande parte da minha ciência, me mantendo em São Paulo. E agradecer também aos meus gatos, que são os meus animais de suporte emocional, e que se eu terminei tudo isso, eu fiz ciência, é porque eles estão ali comigo todo dia, ronronando e amassando pãozinho. Enfim, é isso, gente. Muito obrigada.